Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7, sobre a oração, a prática da oração por todos os homens. Há um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo e, antes de falar sobre isso, é bom nós lembrarmos que essa carta, primeiro de Paulo a Timóteo, 1º e 2º Timóteo e Tito, são chamadas as cartas pastorais. Paulo estava instruindo como uma igreja deveria funcionar, como o jovem Timóteo deveria pastorear, como seriam os cultos, haveria oração nos cultos, que tipo de oração? Certamente havia no contexto aqui os falsos mestres que ensinavam orações deturpadas. Às vezes eles estavam orando na igreja e de repente desvirtuavam a oração e quebravam a unidade da igreja, iam falar de outros assuntos que não fosse a glória de Deus, que não fosse a vontade de Deus. E Paulo estava preocupado com essas coisas, com a igreja, com o culto, e ele ensina a Timóteo e a Tito, todos dois jovens pastores, a como se deveria ter oração no culto e como seriam essas orações. E não só de oração, ele vai falar de liderança, de presbíteros, de diáconos, o proceder no culto público, e assim ele diz que serão dias difíceis, haverá apostasia nos últimos dias, que Timóteo deveria ser fiel, ser encontrado fiel, devem se cuidar dos idosos como pais, as mulheres mais idosas como as mães, a moça como as irmãs, as viúvas, os senhores, os servos, os falsos mestres e os perigos da riqueza. Então são esses assuntos de culto, de igreja, que o apóstolo Paulo vai ensinando ali a Timóteo. E nesses versos que eu li, capítulo 2, de 1 a 7, é sobre a oração. E ele começa o verso 1 dizendo: antes de tudo, exorto, para que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. É uma exortação. Paulo está chamando a atenção, que os irmãos orassem. Existem vários... Nós não oramos não somente durante os cultos públicos, nós oramos nos cultos semanais, nós oramos nas reuniões que tem nos lares dos irmãos, podemos até orar em praça pública. O povo de Deus é um povo de oração. Então Paulo está exortando, aqui é uma preocupação com a vida de oração da igreja, que nós ainda hoje temos. Ele como apóstolo tinha, nós como pastores, como presbíteros, como diáconos, sempre nos preocupamos. Será que os irmãos estão orando? Será que os irmãos estão desfrutando da presença de Deus? Porque a oração é meio de graça.
Através da oração a gente conhece a Deus, a gente prova do poder de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo e nós não queremos ninguém perdendo isso. É triste, não é? Ver às vezes pessoas como aqui, os falsos mestres, deturpando a oração. Eles deturpavam, trazendo coisas que não edificavam, da lei de Moisés, da graça, e ali perdia a unidade da oração. Às vezes a gente pode cair nesse erro, né? A gente vem orar e de repente não ora porque começa a falar de outros assuntos e deturpa, quebra ali o propósito de glorificação a Deus. Então, é uma exortação. E aqui cada um de nós deve perguntar: como é que está a minha vida de oração? É uma vida piedosa, é uma vida sincera, ou é uma oração mecânica? Ou eu faço por obrigação, ou eu faço de forma repetitiva? Não, deve ser com piedade, com quebrantamento, diante de Deus em sinceridade. Durante a oração, nós suplicamos, oramos, intercedemos e damos ações de graças. Alguns estudiosos acreditam que é a mesma coisa, tanto faz dizer súplica, oração ou intercessão. Significa simplesmente ore, ore. Por quê, né? Já que é para orar, por quê? Aí ele vai explicar mais abaixo. Outros acham que súplica é uma oração mais intensa, é quando a gente está com a dor, que a gente sente ali a súplica por nós mesmos, por uma necessidade. Intercessão, há quem entenda que seja pelos outros, quando a gente se coloca diante de uma oração por uma necessidade de alguém. Mas, de forma geral, tudo é oração, tudo é oração. E sempre com ações de graças, sempre com gratidão, sempre com ações de graças, em favor de todos os homens. Aí está a resposta de Deus através de Paulo. Por quem devemos orar? Em favor de todos os homens. E há muita discussão, né, sobre essa questão. Nós devemos orar por todos os homens. Alguns dizem que aqui tem um sentido de pessoas de todas as nações, de todas as classes sociais. Mais para frente parece que ele vai falar para as mulheres ricas da época, como elas deveriam orar na igreja, né? Que elas às vezes vinham muito enfeitadas, arrumadas, com joias, com ouro. Isso não era proibido, mas elas deveriam ter cuidado para não desvirtuar a glória de Deus. Interessante que nós devemos orar por todos, digamos assim, todas as nações, todas as classes sociais, ricos e pobres. Deus é soberano sobre todos. Domingo, às vezes tem coisas simples na vida da gente que marcam muito. Sábado, quando eu ia para a reunião de casais, eu passei num dos sinais ali, eu vinha com Simone. Agora eu não lembro se eu vinha com Simone, eu acho que vinha. Eu sei que uma senhora, uma pedinte, sempre me chama muita atenção os pedintes. Sempre eu vejo ela ali, mas me deu uma compaixão dela na hora. Eu comecei a orar, eu digo: Senhor, abençoa essa senhora. Eu queria evangelizá-la, né? Sempre eu faço essa oração, sempre. Quase toda vez que eu passo pelos sinais e vejo aquela movimentação, eu oro. Então é isso, orar por todas as pessoas, por todos os tipos de pessoas. Porque muitas vezes a gente fica logo com raiva, né? Porque às vezes é difícil você parar no sinal, às vezes há um abuso assim, querem fazer à força as coisas ou pedir. Mas antes de ter raiva, né? Quem sabe a gente fazer uma oração por essas pessoas. Aí eu orei por essa senhora. Depois chegou do lado assim um rapaz, que às vezes eu vejo ele lá, sempre eu trato ele bem. Aí eu fiquei olhando para ele, né? Tratei bem mais uma vez, não permiti ele fazer a limpeza. Mas ele olhou para mim e disse assim: você é meu amigo. E disse umas palavras bonitas, sabe? Assim, tipo, Deus te abençoe. Aquilo me tocou tanto.
eu digo, meu Deus, abençoa. Aí fiquei com vontade de evangelizar, fiquei com vontade de voltar lá e pregar palavras para ele. Então, são coisas simples que marcam. Nós devemos orar pelas autoridades, diz aqui também, verso 2, em favor dos reis, em favor de todos que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós devemos orar pelas autoridades, pedir a Deus vida de piedade, vida de respeito para a sociedade, para as lideranças, todos que são investidos de autoridade, sejam eclesiásticas, sejam na sociedade. Então nós devemos orar por todos que são investidos por autoridade. E Paulo estava exortando, né? Ore pelas autoridades, é ano de eleição aí, devemos orar pelas autoridades. E assim Deus dará, segundo a sua vontade, respeito, uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Devemos respeitar as autoridades, mesmo aquelas que a gente não concorda, mesmo aquelas que estão longe da palavra de Deus, mas nós devemos orar. Paulo enfrentou impérios, muitas vezes terríveis, mas ele orava, né? Então está aí um exemplo para nós. Verso 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aqui mostra que há um só Deus que governa tudo, é a Ele que oramos, um só Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que oração maravilhosa! Imagine se cada pessoa que a gente encontra na rua, nossos vizinhos, a gente tivesse esse desejo, Senhor, que essas pessoas conheçam a verdade, que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é? Será que eu olhei e orei por essa senhora no sinal com esse sentimento? Senhor, que essa senhora um dia chegue ao pleno conhecimento da verdade. Há um só Deus, verso 5, Pai, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é nosso intercessor, Ele intercede por nós, Ele é nosso mediador, Ele é Deus, Ele também é homem. É tão importante a gente entender que Jesus é Deus, mas Ele foi homem, Ele sofreu como um ser humano, e isso traz uma grande identificação conosco. Ele padeceu como homem, Ele é nosso mediador e se compadece de nós. O qual si mesmo se deu, verso 6, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E o verso 7, para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E eu quero finalizar lembrando de Neemias, que nós lemos hoje no início do culto, o texto de Neemias. Isso é oração, o exemplo de Neemias. O que foi que Neemias fez? Uma coisa tão simples. Ele faz uma pergunta no capítulo 1 de Neemias, procura saber do seu povo, aqueles que ficaram em Jerusalém, né, que não vieram para a Babilônia, e dizem para ele que estão em sofrimento, e bastou aquilo. Neemias se compadece, Neemias ora, jejuma, passa dias lamentando. Isso é oração, é envolvimento. Às vezes é de uma notícia que a gente sabe, de uma pergunta que a gente faz, a gente abraça aquela causa, a gente ama aquele povo, a gente ama aquela pessoa, às vezes sem a pessoa nem saber que a gente está orando. É como alguém já disse, orar é como se fosse um abraço na pessoa, um abraço sem a pessoa nem saber que a gente está orando por ela. E Neemias senta, ora, lamenta, passa dias, às vezes é assim, às vezes a oração, a gente passa dias orando por alguém. Mesmo sem a gente querer, o Espírito Santo coloca aquela compaixão, aquele amor, ele passa dias e ele invoca a presença de Deus, ele
lembra a Deus as suas promessas, né? Senhor, tu prometeste nos escutar, tu prometeste buscar aqueles que estão longe de Jerusalém, se eles se arrependerem. Outra coisa interessante é que Neemias ele ora como se ele estivesse no meio do problema. Ele não ora, não é? Ele não ora, eles, Senhor, perdoa eles. Não, ele diz, me perdoa, nos perdoa. Isso é um intercessor. Isso é um intercessor. É quando a gente sente a dor do outro, a gente se envolve. Não é, Senhor, aqueles pecadores que ficaram lá em Jerusalém. Não, é meu povo, Senhor. Nós pecamos, nós nos afastamos dos teus caminhos. Isso é oração. É um coração que se identifica com todas as pessoas, como aqui Paulo ensinou e nos exortou. Ele diz também, né? Senhor, nos acode, Senhor. Era a certeza que Deus ouviria, porque Deus fez a promessa. E em último lugar, ele se dispõe a fazer alguma coisa, né? Senhor, toca no coração do rei, Senhor, que ele escute a oração, e ele vai lá correndo risco, mas vai falar e pedir o rei para que libere ele. Ele era apenas o copeiro do rei. Então, tudo começa com uma pergunta. Como é que está o povo? Aí ele vai se envolvendo, né? Vai se envolvendo e depois ele acaba de, Senhor, o que é que eu posso fazer? Toda oração é assim. A gente começa pedindo, depois, Senhor, o que é que eu posso fazer? Senhor, faz o impossível, eu faço aquilo que é possível. E Neemias foi corajosamente e pede, né, para permissão ali de reconstruir, de ir, de seguir a Jerusalém, e ele consegue, ele acha o favor, Deus responde a oração. E é assim, irmãos, às vezes a gente espera que Deus haja, às vezes em momentos grandes, coisas grandes demais, às vezes é como Neemias ali, uma pergunta, uma resposta, ele senta, chora, ora e ali, o que era que Deus estava fazendo naquela hora, né? Era a nossa história, era a volta do povo a Jerusalém, era algo tão grande numa coisa tão simples. Então nós temos que crer, né? Hoje mesmo aqui, numa reunião de oração simples, Deus pode fazer tanta coisa que a gente não imagina, porque é Deus, não somos nós. A nossa tarefa é nos humilhar, a nossa tarefa é orar. Então Deus pode fazer hoje aqui, como fez, uma simples oração aqui que a gente já fez hoje, Deus ouviu, Deus pode fazer grandes coisas, não é? Então a gente tem que ter essa fé, estamos diante de Deus e no final dizer, Senhor, qual é a minha parte? O que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que eu posso fazer? Vamos finalizar nosso